Após o almoço e antes também. Tô com sono desde na hora que eu acordei. Rapaz, a gente dormir de madrugada, tem que acordar 8 horas da manhã para dar aula. Aí tá gravando aí. Foda-se, tem razão. Ai, ai. Bom, galerinha, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a aula de cálculo 1. E a aula de hoje a gente começa o assunto de derivadas. E essa aula de derivadas, como eu falei para vocês antes, é um assunto mais fácil de cálculo 1 e, ao mesmo tempo, tem uma parte que é uma parte onde vocês vão misturar, né, matemática com interpretação textual. Fora, quando eu falo matemática, você vai ter derivadas, você vai ter geometria, você vai ter álgebra, enfim, tem vários aspectos que podem ser abordados. Mas a gente vai mostrar isso para vocês depois, tá? Então, primeiramente, uma coisa interessante é que a gente passa na ordem hoje, os assuntos, que é limites, derivados e integrais, a gente passa numa ordem conceitual. Mas a ordem cronológica, se você pensar a ordem temporal, de quem surgiu primeiro surgiu as integrais, depois as derivadas e depois os limites. E com os limites teve a junção do cálculo diferencial e integral, né? Aí, o que é que acontece? Quando você olha para derivadas, você está vendo, no fim das contas, algumas coisas que é do tipo taxa de variação, né? Então, por que é importante a gente estudar derivados? Porque toda vida que você fala que existe uma taxa de variação, você está falando de uma derivada. Toda vida que você fala que existe um ponto mínimo ou máximo, né? Ou um ponto máximo, ou um ponto que a função não é contínua, um ponto de inflexão, você também está falando de derivada. Toda vida que você fala de crescimento, né? Crescimento ou decrescimento, você também está falando de derivada. Então, estou dizendo para vocês que derivadas estão aplicadas diretamente com N situações. E tem ainda, quando a gente fala de fenômenos, né? A fenômenos, você tem uma derivada associada àquele tipo de fenômeno. Fenômeno. Acho que é assim, é fenômeno. Você tem uma derivada associada àquele tipo de fenômeno. Por exemplo, em circuitos, né? Quando a gente vai falar de resistência. A resistência, a diferença de potencial é igual a RI. Vocês lembram disso, né? Vocês viram isso no ensino médio de vocês. Mas a corrente é a taxa de variação da carga. É a quantidade de carga que passa, a variação de carga que passa numa determinada variação de tempo. Então, veja, você tem aqui que a diferença de potencial, que é uma constante, a resistência, que é uma constante, isso daqui vai ser igual à variação da carga com relação ao tempo. Essa variação da carga com relação ao tempo, isso é uma taxa de variação. Isso é uma derivada. Então, toda vida que você fala também de fenômenos da natureza ou não naturais, né, fenômenos desenvolvidos pelo homem em máquinas, né, a gente também tem derivadas associadas. Aí você resolve a derivada para poder você dizer, né, resolve a derivada, resolve a equação diferencial que tem uma derivada associada, né, para você dizer como é que se comporta tal variável. Então, o comportamento, a modelagem matemática depende dessas variáveis, né? Depende dessas variáveis e, obviamente, depende da derivada. Mas, então, tudo isso é só para dizer para vocês, olha, derivada está aplicado em quase tudo na nossa vida, tá? Depois que eu terminar a graduação, eu vou usar para quê? Depende qual a área que você vai seguir, né? Depende qual área que você vai seguir, depende do que você vai fazer, depende de como você vai fazer. Se você for trabalhar com ciência de dados, você vai ser cientista de dados, né, você vai trabalhar com estatística também, tá? De certa forma, você vai trabalhar com um conjunto de dados. Se você for fazer, então, aí, data mining, e se você for fazer aprendizagem de máquina, você, no fim das contas, vai ter equações associadas a esse tipo de ambiente. O que é que está acontecendo aqui? Por que isso acontece? Por que esse algoritmo funciona assim?
E quando você vai olhar o algoritmo, a teoria do algoritmo, você vai ver que tem equações lá. E essas equações provavelmente são equações que envolvem derivadas. São equações que envolvem algum tipo de teoria relacionada, por exemplo, a primeiros vizinhos, né? Ou então relacionada à variância, tá? Ou então relacionada a uma distribuição de probabilidade. Quando você fala de distribuição de probabilidade, também está associado a alguma coisa que é as propriedades de uma distribuição de probabilidade. Essas propriedades da distribuição de probabilidade também têm derivados associados a isso, tá? Então, assim, você não pode saber se tudo que você vai estudar você vai conseguir aplicar, mas você tem que saber a base, né, para poder você chegar lá e conseguir dizer de onde é que está saindo essas aplicações, tá? Então, é por isso que é importante a gente estudar derivadas, para o curso de vocês especificamente. Por definição, né? Por definição algébrica, né? Vamos botar aqui algébrica. A gente tem o seguinte, ó, que a derivada da função f de x, né, eu vou derivada da f de x, d1 ddf ddx, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a p da f de x menos a f de p dividido por x menos p. Ou a derivada de f com relação a x, isso aqui é igual ao limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x, isso dividido por h. Eu pergunto a vocês, qual a diferença? Qual a diferença entre essas duas definições? Muda alguma coisa? Não sei se estão escrevendo alguma coisa aqui, então não. Muda alguma coisa, pessoal? Bom, essas duas definições, elas são distintas, certo? Primeiro, essa derivada aqui, do jeito que está definida aqui, f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tende a p, isso daqui você está calculando a derivada no ponto x igual a p. Essa daqui é simplesmente a derivada da função. Isso é a derivada aplicada no ponto. Aplicada no ponto. Isso é a derivada da função. Então, a solução disso é um valor numérico, porque você deriva e aplica no ponto, enquanto que esse é uma função. Tá? Então, essa é a definição de derivada. O que é que ela representa? Né? Qual a interpretação geométrica? Alguém sabe dizer qual é a interpretação geométrica da derivada? Acho que eu não sei nem, professor. Tá, vamos tentar construir aqui um gráfico. Colocar aqui x, aqui y, certo? Vou tentar construir aqui o gráfico de outra cor, né? Vou traçar aqui uma função qualquer. Ver se eu consigo traçar aqui uma função qualquer. Certo? Aí, vamos ver o que acontece o seguinte. Vamos botar agora a f de x, f de p, aqui nesse, representar aqui. Se aqui for o ponto P, e aqui é o ponto X, você tem aqui f de P, você tem aqui f de X, certo? Se você olhar e fizer a conta que f de X menos f de P, tu tá pegando essa altura aqui. Vou pegar aqui outra cor, pegar uma cor preta. F de X menos f de P, tu tá pegando essa altura. X menos P, tu tá pegando essa distância. Então, tu tá dividindo a altura por comprimento. Se você olhar essa altura aqui, também é essa altura aqui, ó. Então, você tá pegando essa altura aqui, ó. Isso aqui
é f de x menos f de p, né? Se você lembrar lá de cálculo 1, lá de cálculo não, né? Lá de pré-cálculo, se você traçar uma reta aqui, deixa eu ver se eu consigo traçar uma reta aqui com... Se eu traçar uma reta aqui em amarelo, ó, passando aqui pelo ponto P e tocando no X, mais ou menos assim, você percebe que você formou um triângulo retângulo, né? Então, o ângulo desse triângulo retângulo aqui é fácil entender que o coeficiente angular, né, a tangente de θ é igual ao coeficiente angular da reta, que isso é igual a f de x menos a f de p dividido por x menos p. Vocês concordam comigo isso? Todo mundo consegue ver isso? E aí, galera? Todo mundo lembra que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Eu não consigo ver o chat não, tá? Ah, sim. Aí o cateto oposto é essa altura e o cateto adjacente é essa largura. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, o coeficiente angular é a tangente de θ, certo? Aí agora eu vou fazer o mesmo desenho, né? Colocar aqui os eixos. Vou colocar mais embaixo aqui, só para poder ter mais espaço. Aí agora eu vou lá, vou desenhar a função, seja ela qual for. Opa, aí foi uma reta. Desenhar uma função aqui. Suponha que seja essa a função. Suponha que aqui esteja o ponto P, aqui esteja o ponto X, aqui estaria a f de P, aqui estaria a f de X, certo? Quando eu pego e aplico o limite de x tendendo a P, né? Quando eu pego e aplico o limite de x tendendo a P, você pegar x tendendo a P significa dizer, que eu vou colocar agora em verde, que esse x está ficando mais próximo, do P. E o f de x está ficando mais próximo de f de P. Né? É isso que está significando, correto? Pera, o f de x ele também tá ficando perto de f de p? Tá. Ok. Né? Você entende por quê? Não consigo entender muito bem. Consegue entender mais ou menos? Se você tiver um x1 aqui não é f de x1? Sim. Né? Veja, o x está tendendo a P. Então, o seu x pode chegar a x1. Quando ele é x1, você tem f de x1. F de x1 está próximo de f de P? Sim. Se você pegar agora um x2 bem pertinho de P, o que é que acontece? Ele fica mais perto ainda de p. Fica mais perto ainda, né? Uhum. Se você aplicar, então, realmente o limite, significa dizer que você está fazendo como se fosse aqui um ponto, não é? Em próprio P. Sim. Né? E lembra lá da história do gráfico que você traçava? Quando você traçava um gráfico aqui, você traçou, ele passava tocando nos dois pontos, ó. Uhum. Nesse ponto e nesse ponto. Agora, ele vai passar tocando só em um único ponto. Certo? Certo. O que é que significa dizer isso? Isso aqui, que reta é essa daqui? Qual não? Que se dá uma reta que toca na curva em um único ponto. Reta tangente. É uma reta que toca a curva em um único ponto. Tá? Você já viu a expressão sair pela tangente? Uhum. Né? Ou seja, você tocou lá e tá saindo, entendeu? Não saiu. No fim das contas, é isso que tá acontecendo. Ele tá saindo da curva. Repara. Ele vem, chegou aqui na curva, ele tá saindo da curva. Tá saindo pela tangente. Né? Obviamente, tem outras formas de você visualizar isso, né?
Mas a ideia que eu quero trazer para cá, para vocês, é que você pode imaginar, então, que a derivada df dx, que é assim que a gente está escrevendo aqui, que é igual ao limite de x tendendo a p, da f de x menos a f de p, dividido por x menos p, isso daqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Da reta tangente. Aí você pergunta, por que eu preciso saber disso? Olha, um carro vai fazer uma curva. Essa curva só é permitida a uma velocidade de 80 km por hora. Ele faz uma curva 150. O que significa dizer que vai acontecer com ele? Né? Ele vai sair da estrada, né? Então, observe que o fato de você saber qual o limite de velocidade você vai usar, esse limite de velocidade está sendo utilizado com essa ideia de derivada, tá? De que a ideia de derivada, você está calculando, então, um coeficiente angular de uma reta tangente em determinado ponto. Né? O coeficiente angular da reta tangente em determinado ponto. Se esse coeficiente angular pode ter uma representação, por exemplo, de velocidade, né? Que é o caso aí que a gente está falando da curva. Então, o livro trata isso. Você tem retas secantes, que são retas que trocam em 2 pontos da curva, para uma reta que toca só um ponto na curva, que é uma reta tangente. Você tem reta secante se transformando numa reta tangente a partir da derivada. Tá? Então, a derivada, de novo, ela representa uma taxa de variação, representa onde a função está crescendo, onde a função está decrescendo, tá? E fala também do fato de você ter mínimos, máximos ou ponto de inflexão. E como também fala qual o coeficiente angular de uma reta tangente. Né? Aí ele define derivadas, né? Está definido já, a gente acabou de definir. Tá? Uma outra forma dele definir isso, ele vai escrever df dx igual a f' de x. Tem livro que coloca isso aqui como sendo f ponto de x, tá? O ponto aqui em cima. Isso daqui também representa a mesma coisa. A gente vai usar essas duas notações, a f' de x e a df dx. Se você tiver f' de p, significa dizer que é a derivada df dx, e você vai lá e substitui o ponto x igual a p, o valor de x igual a p. Então, é a derivada do ponto p. Beleza por até aí? Tem alguém querendo entrar aqui? Tem. Beleza. Tá de boas, né? Tá sim. Suponha que você tenha f de x igual a x ao quadrado. Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada disso? Quanto é f' de x? Eita. E aí? Qual a definição da f' de x? É o limite de x que tende a p, né? Ou de x que tende a h, não importa. De x que tende a h, ou de h que tende a zero. De f de x menos f de p, dividido por x menos p. Então, você vai substituir onde é f de x por f de x, né? Então, f' de x vai ser igual ao limite de x que tende a p. F de x é x ao quadrado. F de p é p ao quadrado, dividido por x menos p. Tá claro isso aqui para todo mundo? Tá de boa? Tá tudo jóia? Por que ficou p ao quadrado mesmo? Você substitui aqui, ó, o f de p. No lugar do x, você vai colocar p. Aham, tá. Tá, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, esse é limite de x que tende a p, de x menos p, x mais p, dividido por x menos p, né? Fechou isso aqui. Aí você pode vir aqui e cancelar x menos p, ficou x mais p com limite de x que tende a p. No lugar do x, tu vai colocar p, p mais p é 2p, então o resultado ficou 2p. Belezinha? Fácil?
Dá para... Deu Oi, para entender, professor. pronto. Quanto é f' de x? Quanto é a f' de x? Se a tua f de x, se a tua f de x é igual a x ao cubo. Como é que você faz isso? De novo, a f' de x, você vai sempre calcular dessa forma, e daqui a pouco a gente vai facilitar a vida, tá? Eu vou calcular do outro jeito, ó. H tendendo a zero, f de x mais h, menos a f de x, isso aqui dividido por h, tá? F de x mais h, quem é? É x mais h ao cubo. X mais h ao cubo é x ao cubo mais 3x h, 3x ao quadrado h, mais 3x h ao quadrado, mais h ao cubo. Tá? Eu vou substituir ali agora. Então, vai ficar limite de h, que tende a zero, de x ao cubo, mais 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos, aqui ficaria f de x, que é x ao cubo, dividido por h. Então, isso aqui tudo dividido por h. X ao cubo menos x ao cubo, isso aqui cancela. Esse cara dividido por h, né? Isso aqui dá 1. Esse dividido por h dá h. Esse dividido por h dá h ao quadrado. Então, vai ficar limite h tendendo a zero, 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Como h está tendendo a zero, esse cara dá zero, né? Esse vai para zero. E esse vai para zero. Certo? Ou seja, vai sobrar somente 3x ao quadrado. Aí você observa, ó, que aqui você tem x ao cubo, ficou 3x ao quadrado. Quando você tinha x ao quadrado, quando a f de x era igual a x ao quadrado, o resultado lá deu duas vezes p. Só que aqui a gente pode dizer que é duas vezes x, e substituir o x por p, ficaria 2p. Né? Quando a f de x é igual a x ao cubo, esse resultado aqui vai ficar f' de x, 3x ao quadrado. Se eu disser para vocês aqui qual é o próximo aqui, que x à quarta, isso aqui vai ser que a f' de x é 4x ao cubo. Todo mundo consegue entender por quê já? E aí, galera? Todo mundo consegue entender? Tá, vamos olhar aqui, ó. Observe esse cara bem aqui, ó. Ele tá com um expoente. O que foi que aconteceu com ele aqui, ó? Ele veio como fator. O que foi que aconteceu com ele aqui? Diminuiu 1. Aqui tem um 2. Ele veio como um fator. Quanto é 2 menos 1? É 1. Então, ele diminuiu 1. Então, você desce o expoente e diminui 1 da variável, né? Daquele expoente, né? A variável elevada àquele expoente. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que se a tua f de x for igual a x elevado a n, a gente vai mostrar isso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual, a derivada vai ser igual a n x elevado a n menos 1. Tranquilo, galera? Tudo de boas? Tranquilo, Joel. Eu só tenho uma pergunta sobre os exemplos que você mostrou, porque você usou as duas funções diferentes das definições. Uhum. Então, a gente pode usar qualquer uma delas. Pode usar qualquer uma delas. Só que quando você substitui aquela por P, você está calculando no ponto. Certo? Quando você faz por H, você está calculando a derivada da função. E a resposta é uma função. Entendeu? Entendi. Por exemplo, se tua f de x é igual a x elevado a n, né, a gente vai fazer em relação à função, tá? Quanto é a f' de x? A f' de x é o limite. Quando eu pego a função, é o h tendendo a zero. Quando você quer pegar em relação a aplicar a um determinado ponto específico, aí é x tendendo a p, que é o ponto.
Aí aqui você vai colocar f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso aqui é a definição de derivado. Aí você vai aplicar ali, isso aqui vai ser igual ao limite h, que tende a zero, de quem? X mais h elevado a n, menos x elevado a n, né? F de x mais h é x mais h elevado a n, f de x, x elevado a n. Isso aqui dividido por h. Aí o que é que tu faz agora? Tu vai dizer que esse cara é igual ao limite de h tendendo a zero, f de x mais h elevado a n. Isso aqui é x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais aqui vai dar n vezes n menos 1, x elevado a n menos 2, vezes h ao quadrado, mais, aí depois você vai ter n menos 1, n menos 2, x elevado à terceira, x elevado a n menos 3, né? N menos 3. X elevado à terceira, não. X elevado a n menos 3, h ao cubo. Mais, aí aqui tem um restante, até chegar no final, que vai ser h elevado a n. Isso aqui é x elevado a n, né? X elevado a n. H elevado a n. Tá? Aí, isso tudo menos x elevado a n, e isso tudo daqui está dividido por h. Tá? Quando você fizer essa subtração, obviamente x elevado a n vai cancelar com esse x elevado a n, e vai ficar um bocado de termo aqui com h. Se você dividir por h, esse termo aqui cancela, né? Aí ficaria só esse coeficiente. Se você dividir aqui por h, vai cancelar um h aqui, mas vai ficar h. Qualquer outro termo vai ficar h. Tá? Como h está tendendo a zero, então todos os outros termos que ficam h depois de dividir por h, vai para zero. O que sobra somente, então, x elevado a n menos 1. Tá claro para vocês? Para mim tá sim. Então, desse momento agora, eu posso pegar para vocês aqui, vamos pegar aqui. Suponha que a tua função seja 3x ao cubo mais 7,5 de x elevado a menos 2 terços, mais x elevado a 7, né? X elevado a 7, mais... eu vou botar mais aqui não, tá bom assim. Mais x elevado a 7. Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada? F' de x. E aí? Como é que você resolveria essa questão? A gente poderia descer, né? Os coeficientes, aí multiplicaria, reduziria o expoente. Isso. Você repete aquilo que você está multiplicando já. Então, repetiu 3. Esse 3, ele desceu. X, 3 menos 1, 2. Né? Mais 7,5. Você repete, sempre que esse coeficiente está multiplicando. Como você falou, esse você desce. Então, vai ficar menos 2 terços. X elevado a menos 2 terços. Menos 1. Você sempre vai diminuir 1. Mais, esse daqui fica quanto? 7 de x elevado a 6. 7x elevado a 6. Então, a derivada dessa função é igual a 9x ao quadrado, mais, cancela esse 2 com esse 2, aqui vai ficar menos 7 terços de x elevado a menos 3, menos 5 terços, mais 7x elevado a 6. Belezinha, pessoal? Tá claro para todo mundo isso? Se eu derivar novamente, como é que fica? F, duas linhas de x. Se eu derivar novamente, como é que fica? A gente faz o mesmo processo, né? Faz o mesmo processo. Aqui, essa derivada aqui vai cá. 18x. 18x, correto.
7 terços, esse daqui eu vou repetir aqui, menos 5 sobre 3, x elevado a menos 5 sobre 3, menos 1, mais, esse outro aqui fica quanto? Daqui fica quanto? Fica 42. 42. 42x elevado a 5. Pronto. Tá? Ou seja, é só continuar, né? Você pode fazer a derivada terceira, a derivada quarta. Então, função polinomial acontece isso. Se você tiver a raiz de x, f de x igual a raiz de x. Aí isso aqui você escreve como sendo x elevado a 1 meio. Aí você vai derivar isso. Quanto é a derivada disso? Aí você repete 1 meio, né? Você bota, repete, tira 1. Então, isso aqui vai ficar 1 meio. X elevado a menos 1 meio. Belezinha, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo, né? Fácil demais. Fácil demais, né? E continue assim, viu? Oi, pois não? Isso é uma propriedade, né? Isso aí. É uma propriedade. Mas isso você não pode nem falar que é uma propriedade, porque você demonstrou a partir da definição, né? O seguinte sentido, né? Que se tua função f de x for igual a x elevado a n, a derivada desse tipo de função, né, é igual a nx elevado a n menos 1. Então, toda vida que você tiver um x elevado a um expoente, você sempre vai fazer isso. A derivada, sempre você desce o expoente e diminui 1 do expoente. Sempre acontece isso. Ah, esse expoente não é inteiro. Não tem problema, faz a mesma coisa. O expoente é uma raiz, não tem problema. Se você está na raiz cúbica, você transforma em um terço, né? Se você tiver, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x à quarta. Raiz cúbica de x à quarta. Como é que tu faz essa derivada? Tu vai lá, tu escreve. Isso aqui é a mesma coisa. X elevado a 4 terços. A derivada disso vai ser igual a desce esse 4 terços, diminui 1. 4 terços menos 1 é 1 terço. Então vai ficar x elevado a 1 terço. Beleza pura? Show. Show de bola, né? Fácil demais, né? Ó. Então, se a gente já passou a parte fácil, né? E essa parte agora, vamos tentar agora fazer o seguinte. Ele quer saber aqui o livro, ele traz o seguinte. Suponha que você tenha uma f de t igual a 2t ao cubo, 2t ao cubo menos t ao quadrado, né? E você vai escolher o ponto P, eu quero caber a derivada nesse ponto P igual a 1. Como é que você faria? Primeira coisa, quanto é f' de t? Primeira coisa que tem que fazer é isso. Quanto é f' de t? Eu só troquei t por x, pessoal. Ou x por t. E aí, quanto é a derivada aí? Vai ser 6 de t ao quadrado menos 2t. Aí agora você vai fazer o seguinte, você calculou a derivada. Aí agora você vai calcular a derivada no ponto. Então você está pegando a f de 1, ó, tá vendo? Aí vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado é 6, menos 2 vezes 1 dá 2. Então o resultado é 4. Né? 6 menos 2 é 4. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Bom demais, né? Ver se tem algum desafiozinho aqui, né? Tá aqui um. Se você tiver assim. E agora? Quanto é f' de x? Agora, pessoal, a gente vai entrar no seguinte detalhe. Você tem aqui, ó, uma fração. Você não pode usar a derivada da forma como a gente acabou de ver lá, né? Que é a derivada direta da função. Certo? Aqui a gente tem que ver qual é a regra. A gente tem que aplicar a regra do quociente. Ou aplicar, né, para poder
a regra do quociente deixa as coisas mais fácil. Ou aplicar a definição para poder encontrar. Então, para poder encontrar essa derivada, sem saber da regra do quociente, você tem que aplicar a definição. Tá? Se você souber a regra do quociente, aí é outra história. Mas a gente vai ensinar já a regra do quociente, ou então nas próximas aulas. Tá? Se tua f de x é do tipo x sobre x mais 1, tá? A derivada, ela vai ser igual. Derivada, ela vai ser igual ao limite de h, que tende a zero. No lugar de x, tu vai botar x mais h. X mais h, x mais h menos 1. Menos a f de x, x sobre x mais 1, dividido por h, tá? Aí tu tira o MMC aqui, então isso aqui vai ficar limite de h, que tende a zero, né? Aqui o MMC desse negócio aqui vai ficar x mais h menos 1. Menos 1 é? Mais 1, né? Mais 1, mais 1. Mais 1. X mais 1. Esse aqui é o MMC. Esse cara vezes esse, então vai ficar x mais 1 vezes x mais h, menos x vezes x mais h mais 1, fechou? Isso tudo dividido por h, né? Que tem esse h aqui, né? Aí, isso aqui vai ser igual ao limite de h, que tende a zero, x mais 1 vezes x mais h. Isso aqui vai ficar x ao quadrado, mais xh, mais x, mais h, menos x vezes x, x ao quadrado, xh, menos x, dividido por, bota isso aqui tudo aqui, x mais h mais 1, x mais 1, isso aqui é h, aí x ao quadrado cancela com x ao quadrado, xh cancela com xh, x cancela com x, né? Vai sobrar somente h em cima, então vai ficar limite de h, que tende a zero, ficou somente h em cima, dividido por x mais h mais 1, x mais 1, e aqui h. Obviamente, você cancela esse h com esse h, então vai ficar 1 sobre isso aqui. Vai ficar o limite de h, que tende a zero, de 1 sobre x mais h mais 1, x mais h, mais 1, né? X mais 1. Como h está tendendo a zero, esse cara vai para zero. Então, esse resultado aí vai ser igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Belezinha, pessoal? Cansativo, né? Beleza. Aí, vamos poder passar essa próxima parte, que são essas regras. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai definir as derivadas das funções, de forma geral, tá? Então, as derivadas, primeiro a gente vai definir cada uma das derivadas, para depois encontrar a derivada, as regras da derivada, tá? As regras ou propriedades. Certo? Então, a primeira coisa que a gente fez foi derivada de uma função polinomial. Uma função polinomial, ou seja, de um polinômio do tipo x elevado a n. A gente viu que a derivada dessa função aqui, x elevado a n, vai para n, x elevado a n menos 1. Né? A gente já viu isso. Certo? A próxima parte aqui, por exemplo, se você pegar uma função do tipo raiz enésima de x, se você pegar, você transforma esse cara, se a f de x for igual a isso, que é a 2, né? Você transforma isso aqui como sendo 1 sobre x elevado a n menos 1. X a 1 sobre n, né? Elevado a 1 sobre n. Aí você vai calcular a derivada disso. Isso aqui você desce o expoente, repete o x, diminui 1. Então, n menos 1. Isso aqui dá 1 menos n sobre n, né? Então, a f' de x vai ser igual a 1 sobre n vezes x elevado a 1 menos n sobre n. Tá?
Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem. Pronto. E se você tiver x, a terceiro ponto, f de x igual a x elevado a menos n, tá? X elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 sobre x elevado a n. É a mesma coisa. 1 sobre x elevado a n, né? Aí você escreve dessa forma aqui, na forma de potência, porque aí você vai derivar, aí a derivada vai ficar como? Você desce o expoente, menos n, repete, puxa a base e diminui 1 do expoente, tá? Então, como resultado, você vai ter f' de x menos nx elevado a menos n menos 1. Certo? Vamos ver se ele traz alguma coisa a mais aqui. Pronto. Aí aqui, vamos pegar aqui o 4. Derivadas de funções exponenciais e logaritmos. Derivada de f de x, do tipo f de x igual a e elevado a x e f de x igual a ln de x. Então, a gente vai encontrar essas derivadas. Como é que a gente faz para encontrar as derivadas? Primeiro, se supõe que a função é e elevado a x, né? Se a função é elevado a x, a derivada dela eu não sei quanto é. Aí você escreve aqui, f de x, f' de x como sendo o limite de h tendendo a zero, de e elevado a x mais h. Por quê? Porque você está substituindo onde tiver x por f de x mais h, menos a f de x, que é e elevado a x, dividido por h, tá? Isso daqui vai ser igual ao limite de h tendendo a zero, de e elevado a x vezes e elevado a h, menos e elevado a x, dividido por h. Esse aqui é igual, botando e elevado a x em evidência, você tem e elevado a x, que multiplica e elevado a h menos 1 sobre h, né? E esse limite aqui, a gente já encontrou esse resultado já, e disse que isso aqui era igual a 1, né? Um dos limites fundamentais. Logo, esse resultado, né? A f' de x, logo, a f' de x de uma função exponencial é a própria exponencial. Beleza pura, pessoal? Tudo bem para vocês até aqui? Eu não entendi só esse final dessa frase que você disse, que é a própria exponencial. Por causa disso aqui, ó. Isso aqui não dá e elevado a x? Uhum. Pronto. Então, a derivada deu e elevado a x. Certo? Deu. Uhum. Tá. Então, a função, quando é exponencial, a sua derivada também é exponencial. Certo. Entendi. Aí, se você tiver o ln de x, como é que ficaria a derivada? Primeiro, você vai substituir aqui x, h tendendo a zero. Eu estou fazendo com h tendendo a zero, mas vocês podem fazer com f de x menos f de p dividido por x menos p, tá? Aqui vai ficar o ln de x mais p, mais h, no caso, né? Menos o ln de x, dividido por h. Aí, o que tu faz aqui? Tu vai reescrever esse cara aqui, limite de h tendendo a zero, né, do ln de x mais h dividido por x, isso dividido por h. Todo mundo entendeu por que apareceu esse x mais h dividido por x? E aí, galera, todo mundo entendeu isso aqui? Eu acho que não entendi. Por causa disso aqui, ó. O ln de A menos o ln de B, certo? Propriedade de logaritmo. Isso aqui é igual a
Ela é ln do primeiro sobre o segundo. Beleza? Beleza. Né? Se você tiver mais aqui, aí vira um produto. Tá? Se você tiver menos, aí vira a divisão. Aí, esse 1 sobre H... Oi? Não, só o comprimento que eu tinha entendido. Ah, tá. Aqui, isso aqui eu posso escrever isso como sendo 1 sobre H, ln de x mais H, ou eu posso colocar isso aqui como x dividido por x é 1 mais H sobre x. Pronto. Aí esse cara aqui eu posso passar para cima, né? Propriedade do logaritmo de novo. Se tiver a ln a log bc, isso aqui é a mesma coisa, seu log bc elevado a a. Não sei se vocês lembram disso, né? É uma propriedade de logaritmo também. Aí a gente vai usar essa propriedade de logaritmo, aplicar ela aqui também. Isso aqui vai dar o limite de h tendendo a zero, né? De ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Tá? Alguém lembra quanto é esse limite aqui? Esse limite Vai aqui? ser Euler Euler é elevado a quanto? elevado a x, A 1 a 1 sobre x. segundo x. Isso. Então, esse limite aqui, isso aqui vai ser igual o ln, né? Obviamente. Esse limite deu Euler elevado a 1 sobre x. Tá? Usando de novo a propriedade de logaritmo, isso aqui vai ficar 1 sobre x. O ln de Euler. Ln de Euler, isso aqui é 1. Então, o resultado é 1 sobre x. Tá? Para resumir, se tua função é igual ao ln de x, a derivada é o inverso de x. Belezinha? Beleza. Beleza. Até aqui tá tudo bem, né? Tá fácil, né? Tá de boas, né? Por enquanto está. Quero ver a gente praticando depois. Vocês vão ter tempo. Relaxa, vai dar certo. E se você for tiver uma função trigonométrica do tipo seno, né? Quem é a derivada? Essas primeiras funções, todas elas, eu vou tentar calcular o limite de todas elas e mostrar para vocês de todas elas. Aí vai chegar um momento que a gente vai simplesmente só aplicar as ideias, tá? Mas a gente vai tentar fazer com todas essas funções o limite, né? Ou seja, que a f' de x, aqui nesse caso, é o limite de h, que tende a zero, né? Do seno de x mais h, menos o seno de x, dividido por h, tá? Seno de x mais h, seno de x mais h é o seno de a mais b, que seria o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro, né? Menos o seno de x, isso tudo dividido por h. Aí agora, eu vou colocar em evidência o seno de x, então tá aqui. Esse aqui vai ficar o limite de h, que tende a zero, seno de x, que multiplica cosseno de h, menos 1 dividido por h, mais, aqui vai ficar seno de h, cosseno de x, seno de h, dividido por h, tá? Fechou aqui. Aí esse limite aqui, não sei se vocês lembram, mas esse limite é zero, e esse limite é 1. Vocês lembram disso? Eu lembro do que dá 1. Nós não tá lembrando, não. Esse daqui, né? A gente vai Sim. fazer ele, então. Só para completar, tá? Então, o resultado final da derivada do seno, quem é? É o cosseno, não é isso? Certo? Esse limite aqui eu vou mostrar para vocês o que é que acontece aqui. Então, eu quero saber quanto é o limite de h, que tende a zero, do cosseno de h, menos 1 dividido por h. Eu vou fazer a seguinte brincadeira, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, ou seja, cosseno de h mais 1 dividido por cosseno de h mais 1, tá?
Aí, isso aqui vai ficar limite, né? Vai continuar sendo o limite de h que tende a zero. Cosseno ao quadrado de h menos 1 dividido por h que multiplica cosseno de h mais 1. Certo? Aí esse cara aqui, não sei se você lembra, mas cosseno ao quadrado de h mais seno ao quadrado de h, isso aqui é igual a 1. Daqui você tira aqui cosseno ao quadrado de h menos 1, né? Isso aqui é igual a menos o seno ao quadrado de h, tá? Então, esse cara aqui eu substituo por menos o seno, vai ficar limite de h que tende a zero de menos o seno ao quadrado de h dividido por h, que multiplica cosseno de h mais 1. Aí, lembrando que o limite de seno de θ sobre seno de x sobre x é 1, né, quando o x tende a zero. Então, esse resultado aqui vai ficar o limite de h que tende a zero do menos o seno de h sobre h, né, que esse limite é 1, é menos 1 no caso, né, vezes o seno de h dividido por cosseno de h mais 1, tá? Aí vamos lá algumas coisas. Esse limite é 1. Seno de h, seno de 0 é 0. Isso aqui é 0. Cosseno de h é 1. Cosseno de h é 1, né? Cosseno de 0 é 1. Então, veja que vai ficar igual a menos 1 vezes 0 dividido por 1 mais 1, 2. Tá? Resultado final, 0. Beleza pura? Deu para entender, pessoal? Eu fiz aqui com um pouco de pressa, meio apertado, mas eu acho que deu para entender, não deu? Deu sim. Deu. Pronto. Então, só para recapitular, se tua função f de x é igual ao seno de x, a derivada dessa função é igual ao cosseno de x. Tá? Se você tiver f de x igual ao cosseno de x, quem é a derivada dessa função? Aí você vem de novo, a derivada dessa função é o limite de h tendendo a zero do cosseno de x mais h menos o cosseno de x dividido por h, tá? Cosseno de a mais b é cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Então, isso aqui vai ficar o limite de h que tende a zero do cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, menos o cosseno de novo, isso daqui dividido por, tudo isso aqui dividido por h. Eu vou botar cosseno de x em evidência, então isso ali vai ficar o limite de h que tende a zero. Quando eu colocar cosseno de x em evidência, aí a gente vai ter cosseno de h menos 1, certo? Cosseno de h menos 1, x dividido por h, menos seno de x, seno de h, seno de x, seno de h, isso dividido por h, tá? Esse daqui a gente já viu que é 0, e esse daqui a gente já viu que é 1. Sobrou quem? E aí, pessoal? Quanto é que dá o resultado aqui? Zero vezes cosseno, quanto é? Quanto é esse resultado aqui, galerinha? É 0. É 0 esse daqui. É menos seno de x. Vai dar menos seno de x. Isso. Então, significa dizer que se você tiver uma derivada igual ao cosseno de x, a função igual ao cosseno de x, a derivada dessa função é
menos o seno de x. Tá? Só recapitulando as coisas. De forma geral, que é o que a gente viu. Se você tem uma função do tipo x elevado a n, quanto é essa derivada? N vezes x elevado a n menos 1. N vezes x elevado a n menos 1. Se você tiver uma função, deixa eu ver aqui, e elevado a x, quanto é essa derivada? É elevado a x. Se você tiver a função ln de x, quanto é a sua derivada? Um sobre x. Se você tiver a função seno de x, quanto é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Se você tiver o cosseno, quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Então, basicamente, vocês aprenderam todas as derivadas fundamentais. E a partir delas, agora, a gente aplica as regras das derivadas e constrói a derivada de qualquer tipo de função. Tá? O cálculo da derivada, na realidade, né? Como calcular o derivado de qualquer tipo de função. Certo? Aí, eu não sei que horas são, deixa eu ver aqui. Aí, depois de fazer isso, né? Depois de fazer essa brincadeira, né? A gente tem agora as regras de derivação, né? Aí essas regras de derivação, para calcular derivadas, né? Elas são, vamos dizer assim, elas são demonstráveis também por limite. Só que eu não vou fazer a demonstração delas, tá? Você usa a definição para demonstrar. A ideia do curso é um curso aplicado, então a gente vai pegar simplesmente a aceitar que essas são as regras, elas são válidas, né? Mas é fácil demonstrar. Tem um livro do leitor de algumas demonstradas. Né? Depois, qualquer coisa, vocês podem conferir lá e ver, certo? Mas, no geral, a gente vai simplesmente utilizar, tá? Então, suponha que você tem uma constante K é uma constante, e você tenha duas funções gerais, tá? F e G. Seja ela uma função trigonométrica, não trigonométrica, são duas funções, certo? Diferente de zero e diferente distintas. Aí o que é que acontece? Se você tiver uma função h igual a f mais g, tá? A derivada da função h é simplesmente a derivada de f mais g. Aí quando você está calculando a derivada da soma, é a soma das derivadas. Tá claro isso para vocês, né? Tá de boas, né? Se você tiver agora uma função h, que é a constante vezes a função f, por exemplo. Tá? A derivada de h, nesse caso, é a derivada da constante vezes a função f. A constante é como se ela saísse da derivada e ficasse somente a derivada da função f. Se você tiver agora a derivada do produto de duas funções, né, h sendo o produto das duas funções, h é f, g, a derivada de h, obviamente, é a derivada do produto de f com g, tá? E isso daqui vai ser igual. Aí você vai falar o seguinte, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Tranquilo? Tá claro isso para vocês até aqui? Tá de boas, pessoal? Pode recapitular esse último? Posso recapitular sim. Porém, eu só não vou demonstrar, tá? Mas assim, se você tiver uma função h, suponha que você tem uma função h, e essa função h é dada pelo produto de duas funções. Exemplo disso, suponha f de x igual a x. Suponha
g de x igual a e elevado a x, tá? Aí h, então, h de x vai ser x e elevado a x. Eu pergunto para ti, quanto é a derivada dessa função? Bom, eu não sei. Mas no lugar de eu calcular o limite, eu posso simplesmente calcular o seguinte. Calcular que a derivada da h, né? Depois eu mostro isso por limite, tá? Essa parte aqui prática aqui. A derivada do h é simplesmente igual à derivada do produto. Só que a derivada do produto, na realidade, é a derivada da primeira vezes a segunda, como se você desse derivando uma, repete a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, eu estou dizendo para ti que tu vai pegar isso aqui, a derivada de h aqui, nesse caso aqui, vai ser a derivada da primeira, derivada de x. Derivada de x é 1. Então, repete a segunda. Mais, repete a primeira, derivada da segunda. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, tá aqui a derivada de h. Belezinha? Beleza. Tá? Como é que a gente faz por limite, né? Só para poder garantir que isso aqui é verdade. Você tem que h de x é elevado a x. X é elevado a x. X mais h, então no lugar do x, se eu colocar x mais h, então vai ficar x mais h assim. Certo? Então vai ficar limite de h, que tende a zero, de x mais h é elevado a x mais h, menos x é elevado a x, isso aqui dividido por h. Tá? Aí vamos ver o que é que acontece aqui. Que é o limite de h, que tende a zero, de x é elevado a x mais h é elevado a x mais h, menos x é elevado a x, isso dividido por h. Aí eu vou colocar x, que vou expandir primeiro esse cara aqui. Esse aqui vai ficar x é elevado a x vezes e elevado a h, mais h é elevado a x é elevado a h, né? Menos x é elevado a x, isso tudo dividido por h. Aí é elevado a x é elevado a x, vou colocar em evidência. Então vai ficar limite de h, que tende a zero, de x é elevado a x, h eu botei em evidência, esse aqui eu botei em evidência, né? Então vai ficar e elevado a h menos 1 dividido por h, né? Mais, aí essa outra parte aqui ficou, o h vai cancelar com h, simplesmente vai ficar e elevado a x vezes e elevado a h. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu até aqui? E aí, pessoal, tá todo mundo entendendo isso aqui? O h é para zero, e elevado a zero é igual a 1, não é? E quanto é esse limite aqui, quando h é para zero, hein? Esse daqui? Você lembra que isso aqui é 1? Certo? Ou seja, que o resultado vai ficar x elevado a x mais e elevado a x. Né? X elevado a x mais e elevado a x, que a gente encontrou no outro. E elevado a x mais x elevado a x. Ou seja, é a mesma coisa, né? E é bem mais fácil fazer assim do que fazer por limite assim, né? Ó, dá bem mais trabalho aqui. Tá? Então, só para recapitular. Se você tem h e ela é um produto de duas funções, essa função, então a derivada dessa função é a derivada da primeira mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok, pessoal? Ok. Tá? Se você tiver uma divisão, né? Se você tiver a divisão, a derivada, é a derivada da primeira vezes a segunda, mesmo jeito, derivada da primeira vezes a segunda, só que menos a primeira vezes a segunda dividido, a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Tá? No fim das contas é uma fórmula, né? É a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. É como se fosse uma fórmula. Né? Vamos aplicar essas fórmulas. Vamos lá.
Suponha g de x igual a x sobre x mais 1. Veja que a gente calculou essa daqui já. Aí eu quero saber quanto é a g' de x. Aí tu vem bem aqui, tu coloca g' de x é igual. Quanto é a derivada da primeira? Quanto é a derivada de x, pessoal? 1. Então, bota a primeira, né? A derivada da primeira vezes a segunda. Depois, menos. Repete a primeira, deriva a segunda. Quanto é a derivada da segunda? Quanto é a derivada de x mais 1? 2? Ah, tá. Eu esqueci de falar um negócio para vocês, né? A função constante, derivada da função constante, né? Se você tiver o limite de h que tende a zero, da função constante. Então, para qualquer x que você pegue, ele te dá o mesmo valor. Se for x mais h, te dá o mesmo valor. Então, se você tem uma constante k, que vai ter x mais h, é k. Menos f de x é k, dividido por h. K menos k, zero. Então, o resultado aqui é zero, certo? Então, você entende que quando você está derivando uma constante, o resultado é zero? A constante isolada, né? Beleza pura até aí? Certo? Então, o resultado aqui não é 2, é 1. Tudo bem? Show, show. Dividido por x mais 1 ao quadrado, né? Que é o de baixo ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar x mais 1 menos x. X mais 1 menos x é 1, não é? Dividido por x mais 1 ao quadrado. Aí a gente vai olhar lá embaixo. Então ficou 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Aí a gente vai olhar lá no início. A gente calculou isso aí. Você está aqui. Tá não, tá não, tá não. Tá meu, não? Tá aqui. Calculou por limite. Deu meu resultado, não foi? Só que é bem diferente, né? O caminho é bem mais curto você aplicar essas ideias. Se você tiver, então, f de x igual a x vezes x ao quadrado é elevado a x dividido por x ao quadrado menos 1. Quanto é? Tá aqui x ao cubo aqui, só para poder fazer diferente, né? Ou melhor, posso até fazer assim, né? X ao cubo seno de x mais cosseno de x. Começar a melhorar esse negócio aqui. Que a gente tinha x ao quadrado é elevado a x. Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada desse cara? Né? Você vem aqui e você coloca a derivada dessa função, usando a regra do produto, é a derivada da primeira. Então, você está derivando a primeira, x ao quadrado é elevado a x. Repete a segunda, né? Então, x ao cubo seno de x mais cosseno de x menos repete a primeira, x ao quadrado, eu estou botando para repetir, eu estou botando essa coisa aqui, né? X ao quadrado é elevado a x, vezes a derivada da segunda. Então, você teria aqui a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? Seria x ao cubo, seno de x, mais cosseno de x. Você está derivando isso aqui assim. Fechou aqui. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, x ao cubo, seno de x, mais cosseno de x, isso ao quadrado. Aí, então, a gente tem que fazer duas derivadas e substituir. Quais são essas duas derivadas? A derivada da função que está em cima e a derivada da função que está embaixo. Então, a derivada da função que está em cima é a derivada dessa função aqui. Repara que isso aqui é um produto, não é? Como é que a gente faz a derivada do produto? Qual é a fórmula da derivada do produto, pessoal?
é a função, né? Primeira função vezes a derivada da outra. E depois multiplica, faz o mesmo processo aqui inverso, né? Pronto. Então, quanto é a derivada da primeira? E derivada de x ao quadrado Isso. Quanto é a derivada de x ao quadrado? é 1. Quanto é a derivada de x ao quadrado? Caraca, vai. Na verdade, é x elevado a 1. X elevado a 1, tá certo. Só que o Tô 2 é bugando. 10, É dois dessa. né? Aí repete a segunda, mais. Repete a primeira, deriva a segunda. Quanto é a derivada de E elevado a X? É elevado a x. É elevado a X. Então, tá aqui a derivada da primeira. Ó, no lugar de tu escrever isso aqui, então tu vai escrever isso aqui, né? Só vai substituir. Aí vamos lá para a segunda parte agora. Você tem x ao cubo, seno de x, mais cosseno de x. Você está derivando isso. Observe que isso aqui, você tem a soma de duas funções. Isso aqui, na realidade, é a derivada da soma, né? A soma das derivadas. Então, você teria x ao cubo, seno de x, a derivada disso, mais a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno de x. Quanto é a derivada do cosseno, hein? Menos seno de Menos x. seno. Corretíssimo. Então, isso aqui vai ficar menos seno de x. E aqui você tem uma derivada. Aí, vamos lá. E essa outra parte aqui? Tem um produto aqui. Quem seria essa derivada do produto aqui? A derivada de x ao cubo, seno de x. Quanto é que dá? Como é que a gente faz? A derivada do primeiro vezes a segundo, mais a derivada do segundo vezes a primeira, né? Que vai Isso. dar 3x ao quadrado Corretíssimo. vezes seno de x, mais o cosseno de x. X ao cubo, cosseno de x. Isso. Certíssimo. Aí agora é só substituir lá, tá? Substituir lá onde, né? Que é a derivada do quociente, se você tiver a função h do tipo f sobre g, quem é? A derivada da primeira vezes a segunda, né? Menos a primeira derivada da segunda. E divide tudo isso pela segunda ao quadrado. No fim das contas, tu quer que tu tá fazendo? Tá aplicando uma fórmula, tá? O que é que tu precisa fazer? Tu precisa calcular as derivadas, tu precisa reconhecer a função que está em cima, calcular a derivada, a função que está embaixo, calcula a derivada. Não é coisa de outro mundo, né? Vou fazer mais um exemplo aí para finalizar. Vamos lá, pegar aqui, por exemplo, supõe h de x igual a x elevado a x elevado a 1/3 vezes tangente de x vezes e elevado a x dividido por, aí aqui vamos botar x elevado a 2/3 vezes ln de x mais cosseno, vou botar secante de x. Secante de x. Aí eu quero saber quanto é a derivada de h. Aí a primeira coisa que tu faz? Tu vai chamar essa função de cima de f, isso aqui é f, e a de baixo tu vai chamar de g. Isso aqui é f, isso aqui é g. Aí tu pega agora e faz o seguinte. Ó. Você tem então que h de x é igual a f sobre g. Como você tem um quociente, a derivada de h, na realidade, é a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado, tá? Então, o que tu precisa encontrar? A derivada da primeira, que eu não sei quanto é, e a derivada da segunda, que eu também não sei quanto é. O restante, f, g, eu sei quem é, tá? Aí a primeira, vamos lá, é a f de x, eu estou dizendo que isso aqui é igual a x elevado a 1/3, tangente de x é elevado a x. Então, veja que são três funções. Se você for calcular a derivada de f, na realidade você está calculando a derivada disso, né? A derivada do produto, você
você deriva a primeira, né? Então, a derivada da primeira, aí você vai colocar aqui a derivada de 1/3 de x, né? X elevado a 1/3 dá 1/3 de x, 1/3 menos 1, vezes as demais funções, né? Aí agora, mais, você soma, repete a primeira, deriva a segunda, né? Vou botar a tangente de x assim, que eu não sei quanto é a derivada da tangente ainda. Repete a terceira, mais, repete a primeira, repete a segunda, deriva a terceira, que é elevado a x. Deu para entender, pessoal? Quando você tem três funções, você faz isso, Vai fazendo um por um, né, professor? vai fazendo um por um, e o restante você vai repetindo sem derivar. Beleza. Quanto é a derivada da tangente? Tangente, eu posso dizer que é seno sobre cosseno, não é? Não posso fazer isso? Pode. Então, a derivada da tangente, né? Suponha que isso aqui seja igual ao L de x. A derivada de L de x, que é a tangente, é igual à derivada do cossciente. Ou seja, você deriva a primeira. Quanto é a derivada do seno? Quanto é a derivada do seno, pessoal? Cosseno. Cosseno. Cosseno vezes o cosseno, menos seno, vezes a derivada do cosseno. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno. Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Ou seja, cosseno ao quadrado de x, né? Vou ter que apagar isso aqui e botar aqui. Cosseno ao quadrado de x. Então, L' de x é igual a cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais, seno vezes seno, seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale quanto? Cosseno ao quadrado de x mais... exatamente. Então, isso aqui vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Lembrando que secante é igual a 1 sobre cosseno, tá? Ou seja, isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Logo, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Beleza pura? Tá claro para vocês? Tá de boas? Isso aqui vai ser igual... Professor, Mas não. só fiquei com dúvida ali naquele cosseno ao quadrado de x, mas seno ao quadrado de x dá 1. Isso aqui é por definição, né, do círculo trigonométrico, né? Acho que você viu isso em cálculo, talvez. Ah, me lembrei. Lembrou, né? Que você pega um círculo unitário, né? Aí você mostra que x você tem o cosseno, e y você tem o seno. Aí, quando você vai colocar a equação da circunferência, que é esse x ao quadrado mais y ao quadrado, aí você mostra que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, porque você tem um círculo unitário. Enfim, aí você encontra isso aí. Não me lembrei, foi o 4. Pronto. Aí, qual é a próxima parte, hein? Ah, a G, né? A G é essa daqui. Vamos lá. A G... G não. A G? Eu chamei de G. X elevado a 2/3. G de x é igual a x elevado a 2/3 vezes o ln de x mais secante de x. Acho que é isso, não foi? Isso. Aí agora, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Né? Aí, de novo, a derivada de g, você pega a derivada do produto onde estiver multiplicando, ou seja, essa daqui é a derivada da primeira, a derivada disso aqui desce 2/3, de x elevado a 2/3 menos 1, né? Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x, a derivada do ln, mais, por que tem esse mais aqui? Por causa do secante, né? Eu calculei só essa parte aqui. Mais a derivada da secante, que é a derivada da secante... Quanto é a derivada da secante? Eu não lembro, não. Vamos ver aqui quanto é a derivada da secante. Suponha agora o m de x igual a secante de x
a derivada da secante, né, é a mesma coisa de ser, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno de x. Então, vai ficar 1 sobre cosseno. A derivada da primeira é 1, a derivada de 1 é 0. 0 vezes o cosseno, menos a derivada da segunda, a derivada do cosseno, 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, né? Dividido pelo, isso aqui tudo dividido pelo cosseno ao quadrado, tá? Então, m' de x é igual a, isso aqui dá 0, menos com menos dá mais, vai ficar seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é a mesma coisa de ser seno sobre cosseno, que é tangente, e 1 sobre cosseno, que é secante. Então, vai ficar tangente vezes secante de x. Aqui, então, fica secante vezes tangente, secante vezes tangente de x. Belezinha, pessoal? Tudo de boas? Show de bola? E aí, galera? Tá show, tá show. Tá show, né? Bom, aí eu vou pedir para vocês treinarem, tá? O negócio agora é você treinar, porque se você não treinar, você vai esquecer. Essas coisas é muito assim, certo? Eu vou finalizar a aula aqui. Depois eu disponibilizo isso para vocês, esse vídeo aí. Mas é basicamente essa a ideia, né? Então, veja, a gente não passou ainda uma única regra, que é a regra da cadeia. Aí tem mais algumas coisas que a gente vai passar depois. A regra da cadeia eu acho que eu dou amanhã, né? Mas aí a gente vai começar a desenvolver esse hábito de calcular. E depois a gente vai passar para outro tipo de hábito, que é o hábito de interpretar, né? E depois tem o hábito de construir gráfico a partir da derivada. São 3 conteúdos bem específicos. Então, amanhã, acredito que acabe essa parte de calcular, né? Aí vocês têm que ficar treinando para poder fixar as ideias, não tem jeito, tá? Mas se tiverem dúvida, podem entrar em contato, podem falar que a gente está aí. E assim que possível, eu recorrijo a prova de vocês lá, tá? Deixar aí registrado aí. Interrompendo aqui.